O CEO da Taesa renunciou agora há pouco. As ações da Taesa não param de cair e isso está causando aflição nos investidores de Taesa Brasil afora. Será que os dividendos das ações da Taesa vão cair por causa da dívida, por causa da renúncia do CEO? Será que a ação vai continuar despencando? Nesse vídeo a gente vai fazer a análise completa das ações TAI11 e TAI4, as ações de Taesa, e você vai ter uma ideia muito melhor do que fazer nesse momento, se é o momento de comprar as ações, se é o momento de vender ou se é o momento de assistir de fora. Meu nome é Ganesh Nokal, eu sou analista CNPI, especialista em ações da Bolsa de Valores, e nesse canal eu compartilho conhecimento para você aumentar sua renda passiva investindo nas melhores ações da Bolsa de Valores e fazendo isso com segurança. Como você consegue ver essa imagem que você está vendo, tem uma notícia aqui do Terra, CEO da Taesa renuncia, e isso chocou um pouco o mercado. Renúncia, será que tem alguma razão específica que ele está renunciando? Não ficou explícito, não foi divulgada a razão da renúncia, mas isso causou um certo furor ali no mercado. Além dessa notícia, as ações da Taesa já vêm caindo ao longo de um ano. Você vê aí nesse gráfico, as ações da Taesa no último ano caíram 8,16%, e um ponto importante aqui, 8% nem é uma queda muito significativa. Se você está um pouco assustado pela queda das ações da Bolsa de Valores, caiu 3%, 5%, isso causa uma certa apreensão para você, alguma coisa tem que ser corrigida, você tem que adquirir mais conhecimento, porque as ações da Bolsa de Valores vão flutuar, vão cair em algum momento, e muitas vezes as quedas são oportunidade. A gente vai ver se é o caso da Taesa hoje. Uma coisa muito importante é que a Taesa está inserida nos melhores setores da Bolsa de Valores, que é o setor de energia elétrica, e ela não está somente inserida dentro do setor de energia elétrica, ela está inserida dentro do que é considerado o filé do setor de energia elétrica, que é o setor de transmissão. A gente tem geração, transmissão, distribuição, e o setor de transmissão é o mais previsível de todos. E eu vou te mostrar por que o setor de transmissão é considerado o filé do setor de energia elétrica. Como você consegue ver nessa imagem que está aparecendo para você agora, tem uma regulação estável, ou seja, muito bem regulamentado o setor de transmissão de energia elétrica aqui no Brasil. As receitas são muito previsíveis, são contratos de 30 anos que podem ser renovados por mais 30 anos, e as receitas desses contratos são reajustadas pela inflação, ou pelo IPCA ou pelo IGPM. Terceiro ponto muito importante, sem risco de volume. Independentemente se as pessoas estão consumindo ou não energia elétrica, o setor de transmissão vai receber a receita prometida para ele. Então, por exemplo, se você fecha a sua casa, vai para a praia, fica um mês na praia, volta depois para sua casa, vai ter uma conta para você pagar, mesmo sem você ter consumido energia elétrica. Quarto e quinto ponto, tem um baixo risco de crédito e também um dos riscos mais baixos do setor. Por quê? Porque tem uma alta previsibilidade das receitas. Sexto ponto, também existe uma previsão de gasto muito grande no setor de transmissão de energia elétrica até 2031. Em volta de 101 a 126 bilhões de reais vão ser gastos no setor de transmissão de energia elétrica, e muito provavelmente a Taesa vai participar desses leilões do setor de transmissão, vai ganhar algum desses leilões, e aí as suas receitas devem aumentar, o seu lucro deve aumentar e os seus dividendos pagos aos acionistas devem aumentar também. Algumas pessoas ficam preocupadas se a Taesa vai aumentar a sua receita, se vai aumentar o seu lucro, e aqui eu estou mostrando para você 3 formas que a Taesa pode aumentar a sua receita e o seu lucro. A primeira forma é adquirindo, ganhando ali novos leilões. O segundo é o reforço das linhas existentes, então já tem linhas de transmissão, se ela fizer um reforço, ela vai aumentar a sua receita recebida. E a terceira forma aqui é através de fusões e aquisições. A Taesa vai lá e compra linhas de transmissão já existentes, a sua receita vai aumentar também. E esse ponto que eu falei para você, que a empresa é remunerada pela disponibilidade das linhas de transmissão, é muito importante, porque toda hora a gente recebe notícia de crises internacionais, crise no Oriente Médio, guerra da Rússia, crise em Brasília, a política toda hora com problema entre o Congresso, entre o presidente da República. E independentemente de todos esses fatos, o interessante é que a Taesa vai continuar recebendo suas receitas. Tem uma crise na África, tem uma crise nos Estados Unidos, tem uma crise no Oriente Médio, a Taesa vai continuar recebendo as suas receitas, os seus lucros. Em vez de você ficar focando em notícias internacionais, guerra não sei aonde, crise lá nos Estados Unidos, taxa de juros nos Estados Unidos, foque na empresa, que isso vai te dar tranquilidade e segurança na hora de investir em ações da Bolsa de Valores. E a Taesa é uma empresa que está há muitos anos no setor de transmissão. Hoje, se você olhar aqui, ela tem 40 concessões espalhadas pelo Brasil inteiro. Então isso tudo mostra que é uma empresa muito madura dentro de um setor
muito previsível. Para você não ficar constantemente preocupado com seus investimentos, sentido inseguro por causa de falta de conhecimento, você precisa conhecer o histórico da empresa, o histórico da Taesa que a gente está analisando aqui. Então, mais importante que a foto, que eventualmente pode estar ruim agora, é você conhecer o filme da história da Taesa. Então, a gente vai olhar alguns números aqui. Se a gente for olhar o histórico de receitas da Taesa, olha esse gráfico. Em 2009, ela estava gerando 808 milhões de reais de receita líquida regulatória, e em 2021 está em 2,3 bilhões de reais. Então, se você for ver, foi um crescimento de quase 4 vezes. Além disso, a Taesa é considerada uma das melhores pagadoras de dividendos da nossa Bolsa de Valores, porque ela tem receita muito previsível, o lucro bastante previsível e um payout bastante elevado. O que é o payout? É quanto que a empresa distribui de dividendos em relação ao lucro que ela gera. E olhando nesse gráfico aí, você vai ver que está toda hora aqui na faixa de 90%, 95% de payout da Taesa. Um ponto muito importante, a Taesa tem esse histórico de ser uma boa pagadora de dividendo, por isso que muitos investidores têm essa ação em carteira. Se a gente for olhar aqui esse gráfico, desde 2012 até 2022, você vê um crescimento muito significativo dos dividendos pagos por cada TAI 11. Em 2012, ali quase R$2 e em 2022 batendo quase R$5 por ação. Será que nos próximos anos a empresa vai continuar pagando dividendos tão elevados quantos? Além desse crescimento de dividendo pago por ação, a gente vê um dividend yield bastante elevado ao longo do tempo. Se a gente pegar de 2009 até 2022, você vê essa barra em verde aqui, bastante elevada, algumas vezes próximo de 10%, algumas vezes superando 10%. Se a gente fosse fazer uma média histórica, você teria um dividend yield de 10,70%. Uma receita, uma renda passiva que é isenta de imposto de renda e que não depende do seu trabalho. E você que é investidor no mercado de ações precisa diferenciar uma coisa que é muito importante. Uma coisa é a foto da empresa num período X, outra coisa é o filme que conta toda a história da empresa. Muitos investidores ficam preocupados quando a foto está ruim, a dívida está mais elevada, o CEO renunciou, a empresa talvez em 2024 não pague um dividendo tão elevado como foi em 2021, como foi em 2022. As pessoas focam só nessa foto negativa, só que a gente olha para a história, para o filme de Taesa, é uma empresa muito redonda, boa pagadora de dividendo, está no setor muito interessante e muitas vezes as ações caem. Não necessariamente existe uma racionalidade, não significa porque a ação caiu que a empresa é ruim. Muitas vezes a ação cai e é uma oportunidade. Do meu ponto de vista, a Taesa é uma empresa muito defensiva, vale a pena ter na carteira, mas claro, dentro de uma carteira completa, empresas mais defensivas, empresas mais ofensivas, como um time de futebol. Tem os zagueiros, tem o meio-campo, tem os atacantes também. A Taesa não é atacante, mas é a zagueira da carteira de ações. E se você olhar como está nesse gráfico aí agora, o desempenho histórico de Taesa é muito interessante. De 2009 a 2022, ela teve um rendimento médio anual ali de 28,4%. Do meu ponto de vista, vale a pena ter as ações da Taesa na carteira. Sempre monte uma carteira completa, faça isso com conhecimento, porque isso vai te dar tranquilidade, segurança e rentabilidade. Até o próximo vídeo. Tchau!